Você com certeza já se sentiu tentado entre fazer o que é certo ou ceder à tentação inúmeras vezes na vida. Pois esse dilema clássico está numa obra muito conhecida que eu terminei de ler recentemente chamada Dr. Jekyll and Mr. Hyde, mais conhecida popularmente como O Médico e o Monstro, do autor Robert Louis Stevenson. Hoje vamos ver como essa história fala de algo que todos nós sentimos na pele, quando o nosso lado monstro quer muito sair. Para quem não conhece essa história, ela é sobre o médico Henry Jekyll, que, obcecado em separar o bem e o mal dentro de si, cria uma poção que o transforma em Edward Hyde, a versão sem freios e sem escrúpulos de sua personalidade. Enquanto ele é apenas o Dr. Jekyll, ele continua sendo um homem respeitado e de bom caráter. Mas quando se transforma em Hyde, ele age fazendo tudo o que tem vontade, sem nenhum arrependimento. Conforme Hyde vai assumindo o controle, Jekyll perde o domínio, até descobrir que não há mais retorno. Essa é uma história muito intrigante, que já inspirou aí muitas obras cinematográficas e séries de TV também, inclusive na música. Inclusive, duas bandas cristãs que eu gosto muito já compuseram sobre essa história. A banda Petra, uma antiga banda dos anos 80, que compôs a música Jekyll and Hyde, e a banda de pop rock nacional brasileira chamada Resgate, que compôs O Médico e o Monstro. Antes de a gente continuar, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, senão você acaba deixando pro final do vídeo e não deixa o like depois. Stevenson, o autor da obra, dizia que o homem não é realmente um, mas dois. Ou seja, dentro de cada um de nós existe um Jekyll, simbolizando a razão e o respeito, e um Hyde, que simboliza os nossos desejos desenfreados. Mas qual seria a origem desse pensamento e a inspiração do autor para criar esse personagem? Sabes que na Londres vitoriana havia uma cultura forte de repressão de pensamentos e atitudes, fazendo com que as pessoas vivessem muito de suas aparências e empurravam suas sujeiras para debaixo do tapete. Então Stevenson quis dizer aqui que quanto mais você reprime, mais essa fera ganha força dentro de você. E no caso de Jekyll, vira o monstro Hyde. Na obra, Hyde é descrito como a personificação da carne, com inveja, ira e até assassinato. O texto bíblico de Gálatas 5, de 19 ao 23, nos mostra bem que tudo isso é fruto da nossa carnalidade. E neste mesmo capítulo podemos encontrar um versículo que diz: a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, o Hyde representa a nossa natureza pecaminosa descontrolada. Jekyll tenta se curar quimicamente, mas não funciona. O experimento só aprofunda seu mal e faz com que Hyde tenha mais domínio sobre o seu próprio eu. Na vida de um cristão isso ocorre da mesma maneira. E a gente vive tentando maneiras humanas de lutar contra o pecado. E inúmeras vezes a gente acha que funciona na base do esforço próprio, ou na base da repreensão, mas é fortalecendo o espírito que conseguimos vencer essa luta. E uma curiosidade aqui é que esse tema vinha da própria vida do autor. Isso porque ele vivia uma vida meio dupla, sabe? Filho de pais cristãos e muito legalistas, mas ele mesmo possuía fortes desejos boêmios. E este é um cuidado que precisamos ter, pois não basta reprimirmos a nós mesmos ou os nossos filhos de maneira puramente legalista. É preciso sabedoria da palavra de Deus para apontar as consequências do pecado e porque ele afeta a nossa vida, os nossos relacionamentos e principalmente a nossa relação com Deus. Inclusive, tem um certo pensamento cristão que acha que tudo é pecado, que existe um monte de coisa pecado, mas existe uma maneira sábia de lidar com a cultura pop. Eu falo um pouquinho mais nesse vídeo que está aparecendo aqui para vocês e que eu vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. Hoje em dia temos muito mais estímulos para o pecado, pois estamos o tempo todo conectados e temos um prato cheio para saciar as nossas vontades. Mas graças a Deus, a mesma graça que sustentou todos os homens e mulheres de Deus na história da humanidade também está disponível para nós. E essa graça que nos sustenta e nos ajuda a lutar contra o pior de nós e a viver de forma agradável a Deus. A verdade é que todos nós temos a nossa escuridão, um potencial terrível para fazer o mal. Tanto é que temos pensamentos e sentimentos que nós jamais gostaríamos que alguém ficasse sabendo, de tão terríveis que são. Mas nós precisamos nos fortalecer em Deus e na sua palavra para que esse monstro jamais ganhe forças dentro de nós. Se você curte esse tema de maldade no ser humano, talvez se interesse em assistir esse vídeo aqui onde eu falo sobre esse mesmo tema abordando dentro da história de The Last of Us. Ou então esse outro de baixo onde eu falo sobre a capacidade maligna que o ser humano tem de julgar as pessoas pela aparência, baseando na história de Wicked. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que vai curtir muito esse tema. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.